Preparados para ouvir a tua voz nessa noite, em nome de Jesus, amém. Boa noite, eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Está tudo bem com os irmãos? Amém? Vocês creem que o Senhor tem algo maravilhoso para falar no coração de todos nós nessa noite? Então se prepare. Peço a vocês, por gentileza, se coloque de pé, não por mim, mas em reverência à palavra do Senhor. E abre a tua Bíblia no texto que muitos conhecem, eu particularmente amo esse texto. No segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 6, onde Eliseu faz flutuar um machado, amém? A partir do verso 1. É algo tremendo, que muitas vezes leu e não entendeu o que Deus fez ali, naquele momento, o que Deus operou neste momento. Na minha Bíblia está escrito assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, Eliseu respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ai, meu senhor! Era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Amém? Glória a Deus. Glorifica-o, Deus maravilhoso, com as tuas palmas, e sente. Fica à vontade nesta noite, porque esse Deus já se faz presente aqui no meio de nós. Amém? O texto fala aqui das escolas dos profetas. Ali, naquele tempo, havia várias escolas de profeta, em Betel, em Jericó, em Gigal, em Ramá, né? E que o que tudo indica, o precursor dessas escolas foi Samuel. Samuel que começou essas escolas, onde ele acumulava seu ministério de profeta, seu ministério de sacerdote, seu ministério de juiz. Isso está escrito ali no capítulo 19 de 1 Samuel, onde fala disso aí, amém? Deixa marcado sua Bíblia aí, e vamos lá em 1 Samuel, capítulo 19. Está pertinho daí, não está tão longe não. Primeiro Samuel, capítulo 19, no verso 19 fala assim: E Saul foi informado, Davi estava em Naiote, em Ramá. Disseram-lhe, então Saul enviou-lhe alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe. Então, como nós vemos, tudo começa com Samuel, e depois prossegue com Elias e Eliseu. Eles foram os responsáveis para dar continuidade a essa escola, para ter prosseguimento aos estudos, onde ali eles ensinavam conceitos morais, conceitos espirituais,
onde aprendia a ter mais intimidade com Deus, aprendia da palavra do Senhor, os quais nós fazemos hoje na escola teológica e na escola bíblica do domingo. Infelizmente, poucos valorizam, mas naquele tempo tinha bastantes, ao ponto que, texto mais à frente, quando Elias é arrebatado, ali com Eliseu tinha cerca de uns 50, eles se dedicavam, e aqui que nós aprendemos é que esses rapazes, esses homens, eles queriam crescer espiritualmente, ele queria conhecer esse Deus verdadeiro, ele queria mais e mais desse Deus, que o Espírito Santo que nós temos hoje, naquele tempo, só habitava com os profetas. Mas em Isaías fala, no capítulo 11, no verso 2, fala assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, e o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então devemos ter, e nós, esse conhecimento, devemos querer cada vez mais ter intimidade com esse Deus maravilhoso, né? E para que isso venha acontecer, foi como esses jovens viram aqui. Devemos ter visão de crescimento, porque a palavra fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Conhecer quem? O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, a cada dia mais. Nós temos 360 dias no ano, temos 200 feriados, 199 feriados. Muitos vão aí, não estou falando que devemos não ter lazer, muitos vão aí passear, fazer um monte de coisa, aí sobra 166 dias, se a gente for dividir por 3, são 3 cultos na semana, vai dar uma dízima periódica, então vou arredondar a mais, um a mais, vai dar 56 dias, 56 dias no ano para adorar o Senhor, é muito pouco, é muito pouco. Se nós queremos ter visão de crescimento, é onde nós vamos crescer? Lá fora? É dentro da casa do Senhor, buscando cada vez mais estar próximo do Senhor, crescer, estar mais atuante na obra do Senhor. Então, esses jovens teve visão de crescimento. Ele fala: vamos ali, porque o lugar onde nós habitamos está pequeno demais. Vamos ali cortar árvores. Em outras traduções, cortar viga. Aqui na minha fala cortar o tronco. Porque o lugar estava pequeno demais, então quer dizer, estava crescendo. E a vontade deles de estar com o servo do Senhor crescia cada vez mais. É isso que a gente tem de colocar dentro de nós, que devemos crescer a cada dia mais. Crescer como? Conhecer esse Deus maravilhoso, como foi falado aqui, que um dia nos tirou daquele lamaçal que nos encontrávamos. Mas se ficarmos da maneira que muitos de nós estamos, não estamos chegando a lugar nenhum. Aqui a palavra fala que eles pegaram um machado. O machado representa nós, obreiros, nós chamados do Senhor, todos nós que estamos aqui nesta noite, fazemos a obra do Senhor. Então esse machado representa os obreiros, de buscar quem? Aqueles que estão lá fora perdidos, aqueles que estão lá. Eles foram o que? Cortar. Eles foram lá evangelizar. Eles foram lá o que? Buscar, como nós fomos uma vez o Senhor usou alguém para ir buscarmos lá fora. O machado representa isso, eu e você, trabalhando na obra do Senhor.
trabalhar com afinco, trabalhar com dedicação, porque tem muitas almas perdidas aí fora. Essa é a visão de crescimento. A igreja só cresce quando nós trazemos alma para dentro da casa dele. Esse é o crescimento da igreja. E não é só trazer, é cuidar, é zelar, é proteger. É isso que devemos fazer. É essa visão, o jovem tinha essa visão de ir lá. Mas eles foram sozinhos? Não. Ele chamou o seu líder. Eles foram juntos. Mas ele chamou o líder para ir junto. O líder falou que não ia? Não. O líder gostou deles ter chamado. Mas infelizmente, muitas vezes encostamos líder de lado. Fazemos como nos convém, como nós queremos. E Eliseu foi com alegria, estava ali, mas aconteceu algo inesperado. O ferro do machado caiu, e ele se preocupa. Mas antes disso eu quero falar algo. Se eles foram, todos eles foram, inclusive Eliseu, porque havia união entre eles, que infelizmente na casa do Senhor está faltando muito disso. Às vezes dá para dividir as tarefas, mas a pessoa quer fazer sozinha. Às vezes está passando por momentos difíceis, um outro quer ajudar, ela não permite que ajude. Acha que é autossuficiente. O Senhor é soberano na nossa vida. O que seria de mim? O que seria de você, de todos nós, se não fosse o Senhor na nossa vida? Se um dia Ele lá de cima não olhasse para todos nós que estamos aqui e via que tinha algo para fazer, tinha um plano para nossas vidas. Nós aquelas pessoas que estavam lá naquele mundo. Mas um dia Ele nos olhou. Um dia Ele viu alguém que estava trabalhando com alegria, com afinco. Falou, vai lá. Busca aquele meu filho lá. Aquele meu filho que cresceu dentro de um leito evangélico, que ia para a minha casa para ver as menininhas. Aquele meu filho que um dia esteve no coral. Aquele meu filho que se perdeu. Que eu tinha dado muitas coisas para ele como filho pródigo, mas ele foi lá gastar nesse mundo. E hoje está mais de 35 anos longe dos meus caminhos. Vá lá buscar ele. Foi lá. Alguém foi usado pelo Senhor e me tirou daquele lamaçal. Amém? Assim foi com todos nós. Porque nós deixamos o Senhor trabalhar. Permitimos que o Senhor viesse trabalhar. No mundo, não éramos nada, mas para Deus somos vaso de honra. Pedra preciosa para o Senhor. Amém? Então nesta noite, o que eu quero falar aqui. Quando eles vão cortar a árvore, ele vai fazer um convite. Quantas vezes nesse ano, no ano passado, eu e você convidamos pessoas para vir para a casa do Senhor? Quantas vezes nós chamamos pessoas? Quantas vezes nós temos orado, meditado, pedindo ao Senhor para levantar trabalhadores para a obra dele? A obra é grande, mas são poucos querendo trabalhar. Mas nessa noite, o Senhor quer mudar a história de muita gente que está aqui, inclusive a minha. O Senhor tem algo para tratar com cada um de nós nessa noite. Amém? Mas o machado caiu. Ele estava ali,
mas o machado de um deles caiu. E ele gritou: ai meu senhor, era emprestado. Naqueles tempos não tinha loja de ferragem, achei, né? Estou falando lá, como era lá no Rio, casa de materiais de construção que tem aqui, lá no Rio é a loja de ferragem. Naquele tempo não tinha. O machado era caro, mas o machado caiu ali. Mas pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? O que eu tenho, o que você tem, o que nós temos é emprestado, não é nosso. Esse machado, o ferro do machado são os dons que o Senhor nos dá. É emprestado. Essa fé que eu e você tem é emprestada porque Ele enxertou na gente. Esse sopro de vida é emprestado, é dele. Tudo que nós temos, se formos ver, é do Senhor, nada é nosso. Você tem se preocupado com aquilo que é colocado em suas mãos? Você tem se preocupado com aquilo que as pessoas te emprestam, te confiam? Será que você e eu, nós temos se preocupado com isso? O jovem se preocupou porque era emprestado. Mas onde caiu? O profeta perguntou: onde caiu? E o Senhor hoje pergunta: onde caiu? Ele não julgou. Ele perguntou. Ele se preocupou. Como nós temos se preocupado, como o Senhor tem se preocupado com todos nós, que a igreja dele quer ser daqui, quer ser aí de fora, dessa rua, as outras denominações, que muitos estão se afastando no caminho dele. Por isso as palavras que têm sido ministradas nesse altar, é para que todos nós venhamos despertar. Onde caiu? A palavra fala: aqueles que estão de pé, cuide para que não caia. Mas onde foi que caiu? Será que Elias não sabia? Eliseu não sabia? Mas ele queria ouvir, como o Senhor quer ouvir de nós nessa noite, uma coisa verdadeira, e confessar o quê? Caímos aonde? Qual é o erro, qual é o pecado que estamos cometendo, que ainda estamos caindo? Ali foi o ferro, a parte mais pesada do machado. A madeira somos nós, para trabalhar na obra dele. Mas por que caiu? Por quê? O cabo tem que estar firme, não pode estar frouxo. O ferro tem que estar bem afiado, porque senão não dá para cortar. Vai cortar uma, duas, vai ficar cego. Mas por que tropeçamos e caímos? Porque não estamos sendo dirigentes. Porque não estamos vigiando? Porque não estamos buscando? Porque não estamos mais comprometidos com o que Deus confiou na minha, na sua mão? Não temos mais comprometimento com Ele. Poucos, como foi falado domingo, foi falado aqui, muitos não têm temor mais ao Senhor. Muitos lares destruídos, muita família destruída, muito ministério destruído, homens grandes que falavam que é isso e aquilo. Muitas igrejas aí fora, poderosas, estão caindo, está em ruína. Por quê? Perderam o temor do Senhor. Então, o machado é uma parte mais pesada. O ferro é a parte mais pesada do machado. Foi pago um alto preço naquele tempo, para aquele machado, e foi pago um alto preço por cada um de nós que estamos aqui nesta noite. É para valorizar o que o Senhor Jesus Cristo fez em nossas vidas, naquela cruz, o machado tem que estar afiado. Aquilo que Ele colocou na minha, na sua mão, é para trabalhar, mas trabalhar com determinação. Não é para vir da casa do Senhor de qualquer maneira, não. Não é para fazer a obra dele de qualquer maneira, não. A gente tem que mudar nossas atitudes. O jovem falou, o jovem não mentiu, caiu ali. Mas muitos têm vergonha quando está ali no seu secreto com o Senhor, de abrir a boca e falar: Senhor, eu estou pecando aqui.
Eu preciso que o Senhor venha me socorrer, me ajuda, porque eu sozinho não estou conseguindo, mas eu preciso de Ti nesta noite, meu Pai. Eu estou caindo aqui. Fala com o Senhor nesta noite, aproveita que está aqui. Você tem vergonha de falar no seu secreto? Fala aqui na casa do Senhor, abre teu coração e confessa, para que não fique essa coisa te remoendo o tempo todo. Tem gente que faz muito tempo que está remoendo. Eu tenho sido negligente, eu estou caindo aqui, eu estou pecando aqui, está muito pesado. Eu tenho trabalhado esse tempo todo, mas está um fardo sobre os meus ombros, tem algo dentro de mim, está me deixando agoniado, está me colocando tristeza, está uma angústia tremenda que eu não sei, não estou conseguindo, tem coisa que eu estou vendo aí fora, não estou conseguindo, me ajuda, me ajuda. Sabe por quê? Elias logo perguntou, porque Elias estava bem perto daqueles jovens, daqueles homens. E muito está perto do pastor, muito está perto do líder, mas não conversa com o líder, não se abre para o líder, e fica passando o tempo todo desta maneira. O líder socorreu porque ele estava bem perto. O Senhor nos socorre porque ele está bem perto, diz a palavra. Então se abra para o Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o maior líder que tem neste mundo, o nosso líder. Abra para Ele, confesse para Ele. Tem vergonha de conversar com o pastor? Fala para Deus, Senhor. Porque Satanás, ele está deitando e enrolando em muitas vidas de crente. A gente era coisa ruim aí fora, era um poço de lama. Muitos roubavam, muitos traficavam, muitos usavam droga, muitos se prostituíam, muito era mulherengo. E Satanás, ele vai colocar essas coisas, tem colocado principalmente na vida do jovem. Aqui era jovem que tinha visão de crescimento. Jovem, abre os teus olhos, não fica contemplando essas coisas que estão aí fora. Estão falando que você é careta, coisa nenhuma, você é de Deus. Aleluia. Mas muitos jovens têm caído em pornografia no celular. Você vai abrir uma coisa, aparece um monte de mulher pelada com o seio de fora e deixa para lá, senão já vou pecar aqui. São muitas coisas, tira a visão. Por isso que não é bom o jovem estar com o celular, é bom estar com a Bíblia. Tudo bem, se está no ônibus, busca ali, mas aqui, a Bíblia. Está meditando em casa? A Bíblia. Porque na hora que, às vezes eu vou pesquisar algo aqui, daqui a pouco vem um insight daquelas mulheres safadas, aquelas coisas horríveis, te tira a sua concentração, você perde o foco rapidinho. Mas por quê? Porque é isso que eles querem, é isso. O celular é uma boa arma para todos nós, mas também é uma arma para arrancar os jovens, e todos nós, eu sou jovem, graças a Deus, arrancar nós da igreja, da presença do Senhor. Então vigia, ser um machado do Senhor, vigia para que está bem apertado, bem firme, cortando bastante. Quer cortar bastante? Estalinho, se revestindo cada dia mais, se consagrando cada dia mais. É isso que está, quando nós estamos afiados, é desta maneira. Porque as coisas vão se levantar, não vai nos pegar. Porque a presença do Senhor, o Espírito Santo na nossa vida é maior do que a nossa carne. Amém? Mas caiu. Aonde caiu? Deixa eu falar algo para você. Para o mundo isso aqui é conto de magia. Para o mundo isso aqui são coisas lá que os Mr. M da vida iriam descobrir os truques. Mas aqui para nós é o poder de Deus, é o agir de Deus. Onde você viu um ferro cair lá embaixo, ainda mais no Rio Jordão, lá embaixo, e o profeta falou, onde caiu? Foi lá e cortou um galho, e como imã, colocou, jogou. Está entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo? O ferro caiu,
eu e você caiu, mas o Senhor nesta noite fala para mim e para você, estenda a mão e procura aí, procura que Ele está buscando, procura essa dor, essa enfermidade, procura, algo está te impedindo de você prosseguir, procura aí, que o Senhor nesta noite está trazendo de volta para você, meu irmão, minha irmã, aquilo que você perdeu, aquilo que estava lá no fundo, o Senhor está resgatando, te colocando, nesta noite, algo novo, um cântico novo, está revivendo, está te colocando, Pai, numa melhor posição, aquilo que era treva, ei, vou falar um negócio para você aqui, é um hino, que eu não me esqueço, quando o Senhor estendeu a sua mão para mim, talvez muito jovem não saiba, a minha alma estava longe dos caminhos do Senhor, eu era pobre, perdido, pecador, mas o Senhor transformou as minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão, o Senhor está estendendo nesta noite, esta mão poderosa na minha vida, na tua vida, pegue pela fé, pegue, porque o Senhor quer transformar a vida aqui nesta noite, se o ministério seu, se os dons que o Senhor deu, você tinha escondido, os teus talentos, você tinha jogado no chão, mas o Senhor está devolvendo nesta noite, o Senhor está te devolvendo, aquilo que Ele te deu, é emprestado, mas valoriza, e muitos não têm valorizado, valoriza, o Senhor quer te contemplar, quer nos contemplar nesta noite, mas tem que ser, voltar a ser, aquilo que era antes, Apocalipse fala aqui, isso é Apocalipse 2, capítulo 2, verso 5, aleluia, Senhor, uma coisa que eu pouco uso, Apocalipse, mas ele fala aqui, verso 5, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei e você tirarei o seu candelabro do lugar de vocês. Ei, o que é que o Senhor colocou para mim? O que é que o Senhor deu? O que é que o Senhor fez quando nós estávamos começando? É para Ele falou que a gente tem que voltar a fazer, mas é fazer da mesma maneira que nós estamos fazendo? Não, é fazer melhor para Ele, não é para o homem, é melhor para Ele. Nós estamos sujeitos a cair sim, derrapamos sim, mas o Senhor, como estava o profeta Elias, o Senhor levantou aquele profeta como tem levantado o profeta nesta casa, para te ajudar, o Senhor está aqui para te ajudar, para nos ajudar, não fique da mesma maneira, não fique passando essa dor, não fique passando essa angústia, não fique passando essa tristeza sozinho, ele estava em muito, mas foi de um ali que caiu, mas ele estava unido, ele chamou o profeta, e o profeta está próximo, e o Senhor está próximo de mim, de você, de todos nós. Volte ao primeiro amor, o que o Senhor quer é voltar, para que nós venhamos voltar ao primeiro amor, quando a gente fazia com alegria, quando a gente tinha aquele prazer de vir para a casa do Senhor, importava o frio, a chuva, a gente estava aqui, saltitava como louvor assim, tão grande é esse Deus, tão grande é esse meu Deus, o nosso Deus. Todos vão ver através da minha vida, da sua vida, que Deus é esse. Então tenha essa alegria, volte a fazer como fazia lá atrás. O machado de muitos está sem corte, o machado de muito cabo está frouxo. O Senhor nesta noite quer mudar essa história, Ele já está mudando, porque você está dando ouvido a esta palavra nesta noite, não porque eu estou pregando, mas porque o Espírito Santo está falando no teu coração. Eu já preguei sobre isso aqui, eu já falei sobre isso aqui, mas é diferente. Quando eu estava sentado, o pastor mandou até uma mensagem para mim, eu estava ali meditando, o Senhor tocou em mim e falou, vai lá, assim como eu quero que você, e você também fala para o meu povo fazer. Nós devemos ser espelho para aqueles que estão chegando, nós devemos ser espelho para aqueles que estão começando.
Mas como nós podemos ser espelho se nós estamos sendo negligentes? Como nós podemos ser espelho para alguém se nós estamos esfriando? Como eu falei, aquela escola de profeta foi levantada. Para quê? Porque havia muita apostasia naquele tempo. E nesse tempo de hoje, tem muitos que estão se apostatando, se afastando da fé. Por isso nós temos uma escola teológica, nós temos uma escola bíblica, por isso nós temos culto 3 vezes na semana. Por isso nós temos uma oração para cada vez mais a gente estar mais próximo do Senhor. Quanto mais próximo de Deus, mais longe de pecarmos. Quanto mais próximo de Deus, mais alegre nós temos para fazer a obra dEle. Quanto mais próximo de Deus, mais Ele trabalha em nossa vida. Quanto mais próximo, quando nós se aproximarmos de Deus, nós sentimos a presença dEle. Aquele jovem tinha uma visão. Aquele jovem, ele é unido. Mas infelizmente, a divisão. Infelizmente, muitos se toleram, vamos falar assim. Dá para perceber que o Senhor não quer uma casa dividida. O Senhor quer uma casa fervorosa. Meu irmão, eu não vou culpar você, nem você, minhas irmãs, mas tem muitas pessoas, assim como tem na nossa família, na nossa parentela, no ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, pessoa para trabalhar. Na casa do Senhor tem pessoas que entram só para te atrapalhar, nos atrapalharmos. Mas se a gente não ficar vigilante, não ficar ali sendo constante no Senhor, é no Senhor. A gente tem que estar ali, ó, brigando com nós mesmos, brigando com a nossa natureza humana. Que muitos vêm do trabalho cansado, chegam em casa exaurido, mas a vontade de ficar é maior do que a vontade de vir. Mas eu falo, a vontade do Senhor na minha vida e na sua vida é maior do que a minha e a sua vontade. Porque se fosse por nós, do jeito que nós fazemos, era fácil o Senhor fazer assim, ó. Mas Ele não tem prazer, foi falado aqui, foi falado na aula. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer na morte daqueles que se afastaram do caminho do Senhor. Mas o Senhor está dando o quê? Alimento. Não foi falado aqui quarta-feira? Veio maná, veio cordonize, mas o povo ainda murmurava. E nos dias de hoje não está da mesma maneira. O Senhor tem dado alimento poderoso que sai aqui desse altar. Mas muitos se alimentam só aqui, chega lá fora para se jogar fora. Não perdendo um temor no Senhor. E eu falei outro dia, e foi falado aqui de novo na quarta-feira, porque o Senhor está batendo na mesma tecla. É porque muitos não estão dando ouvido, estão vindo no culto, mas não estão dando ouvido. E o Senhor, todo o culto, está falando a mesma coisa. Quando o dono da casa fechar a porta, não vai ter mais jeito. As virgens prudentes, as insensatas, o noivo está voltando. E o óleo de muitos, muito tempo que se acabou, mas o Senhor está dando nova oportunidade para que esse venha encher a sua lamparina. O Senhor está dando oportunidade para que todos nós venhamos ficar firmes e constantes na palavra dEle, com Ele, caminhando com Ele. O machado caiu, mas Ele falou para o jovem, pela fé. Foi pela fé, não foi toque de magia, não foi coisa do homem, foi o poder de Deus que habitou naquele lugar e habita hoje aqui nesta casa, na sua vida, falando aqui. Pega pela fé aquilo que você há muito tempo tem buscado, há muito tempo está querendo.
mas dê ouvido à palavra do Senhor, para que amanhã ou depois não venhamos nos arrepender. O machado caiu, a pessoa caiu ali, mas ela se arrependeu e voltou, porque ela confessou. O jovem falou, mostrou onde caiu. É assim que devemos falar ao Senhor, mostrar aonde nós caímos, se arrepender daquilo que estamos fazendo de errado na nossa vida, e voltar verdadeiramente a ser aquele jovem, aquela mulher, aquele homem, aquela serva, aquele servo guerreiro, que o Senhor pode encontrar a todos os momentos. Porque o machado tem que estar ali, era emprestado. Assim como aquele jovem se preocupou, se preocupe. Se preocupe, tenha zelo com aquilo que alguém, o que Deus confiou na minha, nas suas mãos, nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Tenha zelo por aquilo que Deus deu para mim, para você. Foi dom de pregar, foi dom de louvar, foi dom de evangelizar. Você que sabe. Mas volte a buscar no Senhor. Se encher de novo. Eu fico triste quando eu vejo, não é que eu estou julgando nem nada, mas eu fico triste quando eu vejo a atitude de alguns irmãos, de algumas irmãs. 5, 6 anos atrás ou mais, quando eu comecei aqui, via pessoas aqui, que estão ainda aqui hoje, ali, batalhando, estava ali sempre presente, hoje, não está na mesma pegada. Mas por quê? Deus mudou? Jesus mudou? O Espírito Santo mudou? Não! Quem mudou? Fui eu e foi você. Somos nós que mudamos. A nossa alegria, o nosso prazer em buscar mais Ele, não é mais a mesma. Por quê? Ele não tem feito, não tem cuidado de mim, não tem cuidado de nós, não tem cuidado de você, não tem cuidado da nossa família, não tem zelo por mim nem por vocês. Ele tem, mas por que a gente não tem esse zelo com Ele? Porque nós somos negligentes, somos orgulhosos, somos soberbos, somos ingratos. É duro, mas infelizmente é isso. O Senhor tem nos suprido todo dia, dando o que comer, o que vestir, o que calçar. Quantos livramentos Ele deu no dia de hoje, como tantos Ele tem nos livrado. Eu e você que dirige carro, pilota moto, essas coisas. Quantos livramentos. Quantas pessoas aí que não estão nem a nada, estão aí, ó. Ainda mais no tempo de chuva, as pistas escorregadias. Ele já lhe livrou, te livrou. De uma queda lá onde você trabalha. De algo que ia acontecer na sua máquina, onde você trabalha. Uma ferramenta que você trabalha. Mas nessa noite Ele falou para você, essa ferramenta é você, meu irmão. Essa ferramenta que eu quero usar é você, minha irmã. Essa ferramenta que eu quero te usar, meu jovem, é você. Mas eu quero você trabalhando na minha obra com determinação. Eu quero que você venha para a minha casa com alegria, não com a cara emburrada. Eu quero que você venha com o coração livre para me adorar, para exaltar, para me glorificar. Deixa eu trabalhar na sua vida. Não foi falado aqui, ó, de algumas igrejas, o senhor está batendo na igreja, estava de quê? Tem muito que está dentro da igreja, mas está com o pé lá fora, e o senhor não quer isso. Então é hora, meu irmão, minha irmã, de se arrepender. Eu vou voltar aqui de novo a isso, porque desde a hora que eu estava meditando nesta palavra, o Espírito Santo falou, repete. Eu vou repetir. Confessa ao Senhor. Abre o seu coração ao Senhor. Ele quer te limpar por inteiro, é de dentro para fora. É de dentro para fora que Ele quer fazer essa obra maravilhosa na tua vida. Permita que Ele faça.
Não crie empecilho, impedimento. No mundo as coisas é impossível, para Deus não é nada impossível. O machado, se fosse para alguém do mundo, aquele ferro tinha sumido ali e caído lá no lamaçal, sumido. Mas para Deus não tem nada impossível. Ele é poderoso demais para fazer. Se Ele fez aquele ferro flutuar, algo maior Ele vai fazer na tua vida. Basta você crer, minha irmã. Basta você crer, meu irmão. Mas tem que obedecer. Tem que mudar as atitudes. Tem que voltar a ser a pessoa que era antes, na obra do Senhor, trabalhando com alegria, com determinação. Eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais isso e aquilo. Aconteceu isso, acontece todos os dias, na minha vida, na vida de muitos. Se formos olhar, nós vamos parar, vamos desistir. Mas lembra que tem um Deus poderoso que não desistiu nem de mim, nem de você. Ele nunca vai desistir, Ele prometeu. Somos nós que se afastamos do Senhor. Então volte ao primeiro amor. Volte a ter prazer e alegria de estar nesta casa. Se eu falei algo aí eu só dei um exemplo, é porque muitos estão desta maneira, meu irmão. Muitos não valorizam o que nós temos aqui no Brasil, já foi falado aqui, vou repetir, não valoriza, por isso que fica dessa maneira. Vem quando quer, troca um culto por uma festa, troca estar na presença do Senhor por algo. Tem, ore um momento, tem sim, mas Deus é melhor do que tudo isso. Deus é melhor do que tudo isso na nossa vida. Pastor, você não se diverte? Eu me divirto. O senhor não sai? Saio. Mas tem a hora e o momento certo. Não vamos deixar Deus de escanteio, de segundo plano. Ele não faz isso conosco. Se Ele está dando uma oportunidade nesta noite, Ele quer restaurar, Ele quer renovar, Ele quer fazer algo novo na minha vida, na sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas primeiro, tem que dar o primeiro passo, confessar e voltar a fazer o que fazia antes, com Ele, na nossa vida, trabalhar para Ele, não ficarmos da mesma maneira que estamos. Se Ele um dia nos chamou, porque Ele tem algo maravilhoso, tem um propósito na minha vida, na sua vida. Só Ele que sabe os planos que tem para mim e para você. Ele que sabe os planos. Então, nesta noite, mais uma vez, está dando a oportunidade para a gente chegar e confessar ao Senhor o que tem nos derrubado, o que tem feito com que nós caímos. Confesse ao Senhor. Assim como Ele falou para aquele jovem, perguntou onde caiu e cortou aquele galho, o Senhor está esticando a mão poderosa dEle e te resgatando, meu irmão, minha irmã. Foi seu ministério? Está resgatando. É uma enfermidade? Ele vai dar vitória. É algo que você tem tentado há muito tempo, querendo desistir? Não desista. Continua firme. Não pare. Hoje fiquei maravilhado, gostei demais do testemunho que foi dado ali, que às vezes muitos não lê da nossa irmãzinha, da prova da GV lá. Glória a Deus. Mas por quê? Ali está um bom testemunho. É desse testemunho que Deus quer. Ser persistente. Mesmo na tribulação, nos momentos ruins, tem que ser persistente. Mesmo que muitas coisas venham te entristecer, em algum momento da nossa vida, mas ser persistente. Não desistir, não parar. Que aqui é transitório, mas nós temos algo melhor lá em cima. Eu vou repetir o que eu repito na oração. Deus fez os céus e a terra. Ele fez os céus primeiro, para que a gente venha buscar sempre as coisas do alto. A terrena vai passar.
Fica firme. Afia esse machado. Prenda esse cabo, deixe esse cabo firme. Trabalhe com afinco, com uma determinação na obra do Senhor. Atenda esse chamado. Atenda. Não fique mais da mesma maneira. Não vamos ficar da mesma maneira. Devemos mudar nossas atitudes com o nosso Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração.